Oi, galerinha, beleza aí? Tudo bem? Como é que tá a vida? Fechadinho dentro de casa, ruim, né? Sem poder sair, mas muito necessário nesse momento aqui, né? Então, por isso a gente tá aí, todo o pessoal do COC envolvido aí, né? Para fazer as aulas continuarem, mesmo que dentro de casa, né? Da melhor maneira possível, né? O pessoal todo muito empenhado aí em fazer e descobrir as melhores formas aí para a gente estar enfrentando esse período, certo? Nunca achei que eu ia sentir saudades de igual tô sentindo de vocês, hein? Coisa de louco. Ver a carinha de vocês todo dia é sempre muito bom, tá? Mas vamos lá. Vou aqui dar continuidade hoje ao que a gente estava estudando em sala de aula. Então, só para relembrar, a gente estava lá no grupo 2 estudando os domínios morfoclimáticos, né? Lembrando, domínios morfoclimáticos são aquelas áreas que nós temos aqui dentro do Brasil, onde uma vegetação está totalmente associada a um determinado tipo de clima e vai predominar determinadas características de vegetação, né, de clima, né, e de fauna também, dos animais que ali vivem, certo? Então, só relembrando, nós já estudamos o domínio da Amazônia e o domínio da Mata Atlântica. Aliás, o domínio da Mata Atlântica é que praticamente, né, não existe quase mais nada, que também é conhecido, como a gente viu, como domínio dos mares de morros, certo? Bom, hoje eu vou falar sobre o domínio do Cerrado, está lá no grupo 2, né, os módulos 14 e 15, que fala de Cerrado e Caatinga, mas hoje a gente vai se ater ao Cerrado brasileiro, né, o domínio morfoclimático denominado Cerrado. Esse domínio ele é predominante na região central do Brasil e também é conhecido como a savana brasileira, certo? Por que savana? O que caracteriza uma savana? A gente tem savanas lá na África, né? E o Cerrado brasileiro é o nome que nós demos à nossa savana, certo? São áreas, né, onde a vegetação não forma uma floresta, a não ser em alguns pontozinhos aí que é um pouquinho mais fechado, mas em sua maioria, né, ele é composto por árvores, né, de pequeno porte, né, que a gente chama de arbustos, e poucos maiores aí, árvores de porte médio, né, com árvores bastante retorcidas. Por quê? Né? Porque tem um clima lá, um período que o clima é mais seco e elas precisam suportar, né, esse tipo de clima, e foi a forma como essas árvores se adaptaram. Também em alguns locais a gente tem vegetação, né, de gramíneas, certo? As cascas das árvores são bem grossas, né, para reter água, né? E as árvores, né, do cerrado, elas têm raízes muito profundas para enfrentar o período das secas, né, o que a gente chama também de floresta invertida. Muitas dessas árvores, as raízes, elas são maiores, a parte que está no subsolo, né, são maiores do que a parte, né, que estão expostas aí, que a gente é capaz de ver, certo? Bom, clima nos cerrados. O clima, ele é o chamado tropical típico. A gente tem no tropical típico uma estação chuvosa e uma estação seca. As médias de temperatura geralmente são altas, o inverno não é tão frio, né? Um ou outro dia sim, né? Mas as temperaturas durante o inverno não caem, ou seja, a amplitude térmica entre o inverno e o verão não são tão altas. Tudo bem? Então a gente vai ter aí um período chuvoso que começa lá na primavera, né, no mês de setembro, né, vai aumentando no mês de outubro, novembro, aí a gente tem o verão, né, que vai até março, onde as chuvas, né, são bastante altas, né, alta pluviosidade que a gente fala, tá, e bastante constantes. Depois de março, entra o outono, as chuvas começam a diminuir
tá? E a partir de maio, junho, principalmente quando entra o inverno, essas chuvas são bastante escassas, né? Elas praticamente não ocorrem, né? E aí vem um período de secas. Então a gente tem que entender o quê? Clima tropical típico no domínio do cerrado, né? Uma estação seca e outra estação chuvosa. Tudo bem? Os solos do cerrado, a gente costuma dizer que eles não são muito férteis. Tanto é que as plantas que existem ali, elas se adaptaram a esse tipo de clima e a esse tipo de solo. Então, muita coisa que você queria plantar no cerrado, né, antigamente, né, antes das técnicas, não adiantava você plantar porque não ia, né? O solo pouco fértil, muito ácido, né? Como os geólogos, né, dizem. Tudo bem? A gente vai ver daqui a pouco que esse solo ele pode ser modificado. E isso vai trazer um lado bom e um lado ruim, que a gente já vai falar por quê. Tá? O cerrado brasileiro é composto por 3 partes, 3 tipos específicos de vegetação, tá? Que é o cerradão, as veredas e os campos, tá? Então olha cá, então lá na página 223, certo? Desculpa, gente. A página 221, nós temos aí, tá? Então nós vamos ter o cerradão. O que é o cerradão? Pode ver aqui pela imagem que vocês têm aí, né? As árvores são mais juntinhas e um pouco maiores, certo? Depois nós temos as veredas, que ficam aonde? Elas ficam nas áreas de vales, né? Nos chamados brejos, que são encostas de serras, que são mais úmidos, tá? Nessas áreas aí tem bastante fauna, né? Muitos animais, aves, né? Habitam essas áreas aí, por isso que é importante a preservação dessas veredas, tá? E os campos, né? Nos campos, né, a gente tem as árvores mais esparsas, mais distribuídas, né, com vegetação arbustivas, né, e com herbáceas. Então formam áreas mais assim descampadas, vamos dizer assim, uma árvore aqui, outra árvore ali, um arbustozinho e assim por diante. Então esses são os campos e essas são as 3 principais formas de vegetação do cerrado. Belezinha? Então vamos continuar, tá? O cerrado também é considerado o que a gente chama de berço das águas. Por quê? Nós temos aí, na região do cerrado brasileiro, principalmente mais ao sul, a formação de aquíferos. O que são aquíferos? Né? Aquíferos são grandes reservas de água subterrânea que estão geralmente em altas profundidades. É diferente do lençol freático. O lençol freático é aquela água que penetra no solo, mas ele fica mais rasinho, né? Você vai cavar um poço, por exemplo, você vai cavar aí 5, 10 metros, você vai achar água que vai brotar. O aquífero não, o aquífero ele é mais profundo, tá? E tem uma quantidade enorme de água nesses aquíferos. E embaixo do cerrado, né, aqui no período das chuvas, aí que eu falei das árvores, das raízes delas, que são mais profundas, elas ajudam a levar, né, a água das chuvas para esses aquíferos, né, que vão penetrando ali nas rochas mais porosas, sedimentares, né, até encontrar uma rocha cristalina, né, uma rocha que não é impermeável e vai formando gigantescos bolsões de água que a gente chama de aquíferos. Os mais importantes são o Guarani, né, que até pouco tempo era considerado o maior aquífero do mundo, maior reserva subterrânea de águas. Depois aí de alguns tempos para cá, de uns 15 anos, eles descobriram outro aquífero aqui também no Brasil, chamado Alter do Chão, que fica na Amazônia, que ele é menor na área que ele ocupa, porém ele é maior em quantidade de água acumulada, em profundidade, tá? Além do aquífero Guarani, a gente tem o do Urucuia e o do Bambuí, que também são menores. Qual a importância desses aquíferos? É a partir desses aquíferos que nós temos as nascentes, né,
de água que praticamente nunca acabam, que vão formar muitos rios brasileiros, né? Principalmente a bacia do São Francisco e a bacia da Amazônia. Muita gente não sabe, muitos rios que correm na Amazônia, eles nascem na região do Cerrado. Tá? E depois, lógico, na Amazônia vai encontrar outros rios e formar lá na Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas muitos deles nascem no Cerrado. Por isso que é importante, né, a preservação dessa vegetação dos cerrados. Tudo bem? Vamos tratar agora de alguns problemas aí do cerrado. O principal deles é o fogo. Pois bem, no período de secas, né, como o próprio nome está falando, né, as plantas ficam mais secas e mais suscetíveis ao fogo. A gente tem aquele chamado fogo natural, causado aí por, de repente, uma chuvazinha que ocorre, dá um relâmpago, né, um raio cai e passa a queimar essa vegetação, né? Que são chuvas provocadas em pequenos lugares, até por pequenos agricultores que já habitavam a região, mas eram muito restritas. Algumas plantas elas se adaptaram a isso, né? Devido às suas raízes serem muito profundas, elas brotavam depois. O grande problema não é esse fogo pequeno, causado aí, às vezes até pela natureza, né? Aquele fogo causado pelo homem, né? Onde você tem aqui extensas áreas sendo queimadas, né, e sendo substituídas pela agricultura, né, ou pela pecuária para a criação de gado, mas principalmente pela agricultura. Até mais ou menos uns 30 anos atrás, né, 30, 40 anos, o Cerrado não tinha sofrido tanto desmatamento, tanto impacto ambiental. Porém, houve o que a gente chama de tropicalização da soja. O que é isso? A soja, que é um grão, é originária de áreas de clima temperados, um pouco mais frio, com menos chuvas. E como eu disse, o solo, né, do Cerrado ele não é tão fértil. Porém, eles passaram a modificar a genética da soja, né, para ela se adaptar ao clima tropical. Tá, mas e o solo, professor? Bom, o solo ele passou a ser corrigido. Um solo muito ácido, que é o caso da onde a gente tem o Cerrado, ele passou a ser corrigido com a adição, né, do calcário, que é encontrado na natureza, e você equilibra essa acidez do solo, juntamente com fertilizantes e com essa soja chamada de transgênica, modificada geneticamente. A gente teve uma expansão muito grande do cultivo da soja, da cana, tá, e da criação de gado no Cerrado. E hoje o Cerrado, né, é o domínio morfoclimático que mais sofre com o desmatamento e com a degradação. Além disso, o uso de fertilizantes, de adubos, de pesticidas acabam penetrando no solo e contaminando, né, os chamados lençóis freáticos, que vão parar nos rios e aí, né, vão poluir os rios, os peixes que habitam ali, né, e os seres humanos que dependem disso também, certo? Então esses são os principais impactos ambientais do Cerrado, tá? Isso se deu por conta da ocupação humana. Se a gente for ver a região central do Brasil, onde está o Cerrado, ela foi muito pouco ocupada até a década de 1960, 70, tá? Porém, com a construção de Brasília, que fica nessa região do Cerrado, né, no chamado Planalto Central Brasileiro, tá? Essa região passou a ser mais densamente ocupada, juntamente com os incentivos do governo, né, que dava vários incentivos fiscais, terras baratas, né, para aumentar a fronteira agrícola do Brasil e também para ocupar essa região, tá? Até para que outros países não ameaçassem de ocupar. E com isso houve, a partir principalmente da década de 1970, a ocupação mais intensa da região do Cerrado, principalmente, né, por sulistas, né, que perdiam suas terras no sul, tal, e ali tinha terra muito barata, né, e a criar cidades e a ocupar mais essa região. Tudo bem? Então ficou aqui hoje uma aulinha sobre o Cerrado brasileiro. Depois eu vou passar exercícios para vocês, tá? E vocês vão ver lá
o portal do colégio e assim por diante. Muito importante, acessem o portal do colégio. Ok? Depois a gente vai falar da Caatinga. Abraço a todos.